Eu creio piamente de que nós viemos nessa noite para receber uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus é tremenda para as nossas vidas. Então eu precisava da atenção total de vocês. Que vocês não se deixassem ser roubados. O texto, como já falei, se encontra lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Mas eu não quero ler o texto para vocês, eu quero estudar o texto com vocês e tecer as considerações que creio seja por parte do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Amém? O texto começa assim dizendo: certo dia, e eu quero fazer uma parada nesse aspecto. Certo dia. Todas as vezes que você vê essa expressão, certo dia, certa hora, certo lugar, é um lugar que é um momento, um lugar, é um tempo que poderia ser qualquer outro. Não é algo específico. Então, certo dia é um dia incerto, um dia que nós não sabemos qual seja, e que Jesus estava no cotidiano dele. Ele não preparou nada, ele simplesmente iniciou um projeto, um processo naquele dia, e é sobre isso que nós vamos ler, e que atinge a nossa vida nos dias de hoje. Estava Jesus perto do lago de Genezaré. Lago de Genezaré, lago de Tiberíades, mar da Galileia, é a mesmíssima coisa. Só os nomes mudam de acordo com a conveniência de quem está expressando geograficamente esse lago. Mar de Tiberíades, ou lago de Tiberíades, foi uma homenagem a Tibério César. Então, era muito usual dos romanos dizer lago de Tiberíades, mas os galileus chamavam Mar da Galileia, porque a região da Galileia, da Galícia, era uma região onde tinham várias províncias e também estava ali o mar. Tinha do lado de cá a Galileia, do lado de lá tinha Decápolis, abaixo tinha, perto de Nazaré, que Nazaré fica dentro da Galileia, né? Perto de Nazaré tem ali o nome me fugiu. E mais abaixo, Jerusalém. Tá? Na realidade, o que a gente vê é que a região bíblica é uma região bem pequena. Jesus mesmo, o seu ministério, 70%, 80% dele foi todo na Galileia. Jesus nasceu em Nazaré, né? Jesus esteve em Nazaré muito tempo, nasceu em Belém, desceu para Nazaré, por isso ele é conhecido como Nazareno, e também conhecido como Galileu, porque ele vivia em Nazaré e vivia na Galileia. Todos os dois dentro da região da Galícia, da região da Galileia. Então, nessa região da Galileia, onde Jesus vivia, ele era bem conhecido. E um dia, ele saiu naturalmente da sua casa, devia morar em Nazaré ainda, desceu a pé até Cafarnaum, que na realidade a palavra Cafarnaim, corrutela de Naim. Naim era um prosélito da Galileia, um homem muito conhecido da Galileia. Tinha uma cidade chamada Naim, onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. E ali, a questão geográfica, a história geográfica. Jesus, num daqueles dias, desceu para Galileia, como qualquer outro dia. Qualquer outro dia. E a multidão o comprimia, ele já era conhecido. Já era conhecido. Se qualquer um de nós andar na Galileia, ninguém vai correr atrás da gente. A gente está conhecido. Mas atrás de Jesus, a multidão o comprimia. Mas o comprimia para quê? Para ser curada? O comprimia para ser liberta? O comprimia para comer pão e peixe? Não. O comprimia para ouvir a palavra de Deus. A sede do povo era muito grande. A fome pela palavra era muito grande. Se provavelmente Jesus estivesse falando num lugar como esse, os lugares
não teria lugar. Agora, para Jesus isso é válido. Só não é válido quando a gente traz um nome muito conhecido e o lugar enche para ouvir a pessoa, quando a gente pode ouvir Jesus todo o tempo, certo dia, certo domingo à noite, como hoje, a gente pode estar ouvindo Jesus falando através do pregador. Quem quer que seja o pregador, o Espírito Santo de Deus está falando. Então, a fome e a sede das pessoas pela palavra era muito grande. E as pessoas comprimiam para ouvir a palavra. Aí diz o texto, no versículo 2, que viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Reparem que o que Jesus está falando, o que está sendo ministrado através desse conhecimento, é que havia um barco, 2 barcos, 3 barcos que pertenciam a pescadores. Não pertenciam ainda a Pedro, a Tiago e a João. Não, pertenciam a pescadores. Eles não tinham identidade em Jesus ainda. Jesus viu de longe eles lavando a rede, sabia que o barco era deles, mas eles não tinham identidade. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós nos aproximamos de Jesus ainda sem identidade? Não somos conhecidos ainda, por quê? Porque não há fatos ainda que marquem a nossa experiência com Cristo. Ele nos conhece, sim, Ele nos conhece como filhos, nos conhece como criaturas, nos conhece, mas nós mesmos não nos envolvemos o suficiente para afirmar a memória dele, para gerar em Jesus uma memória de relacionamentos. Eles estavam, aqueles pescadores, lavando as suas redes. Quem eram os pescadores? O grande Pedro, Tiago, o líder da igreja, e João, o discípulo amado. Agora, eles estavam lavando as redes sem identidade ainda. Jesus viu os barcos e viu lá os pescadores. Pescavam com rede, porque estavam lavando as redes. Jesus já viu ali, já teve uma visão de homens de visão, homens, uma mentalidade grande, porque eram homens que pescavam com redes, eram homens que faziam da sua profissão algo macro, algo grande. Daqui a gente já tira uma lição. A ferramenta que usaremos determinará o resultado que teremos. Vou repetir. A ferramenta que usaremos, você tem isso aqui? A ferramenta que usaremos determinará o resultado que teremos. Eu ministrei essa palavra e lembrei do dia que eu estava pensando em arrancar um muro aqui, tínhamos a cerca, e eu, na minha pouca experiência com construção, com obra, eu ficava imaginando, vou ter que alugar um tratorzinho daquele pequenininho, e pensei assim, o tratorzinho vai chegar ali e vai encostar aquela pá mecânica em cima do muro, aí o cara vai acelerar e vai derrubar o muro. Falei, é isso. Mas eu pensei, peraí, eu acho que ele vai fazer um buraco no muro. Ele não vai derrubar um muro. Como é que ele vai derrubar esse muro? E eu, preocupado com aquilo, aí um irmão aproximou, e eu falei, o irmão estava pensando que derrubar o muro, tá? Ele falou para mim, pastor, o senhor só precisa de uma talhadeira. É talhadeira, Marcelo? E uma pequena marreta. Aí, o senhor vai quebrando o vínculo do muro com as colunas. Se tiver ferro, a gente quebra mais. Quando o muro não tiver mais contato com as colunas, a gente chega ali e dá uma empurradinha e o muro cai do outro lado. Foi assim, Marcelo? Essa pessoa foi o Marcelo.
E a gente fez exatamente como o Marcelo falou. De repente, nós não precisamos alugar um tratorzinho nem nada. Não, não, as ferramentas eram adequadas à necessidade. O resultado foi o melhor possível, porque nós trabalhamos com as ferramentas adequadas. O que a gente precisa entender é que quando a gente está trabalhando com ferramentas inadequadas, nós não temos resultados bons. Nós vemos aqui 3 homens que passaram por 3 fases diferentes, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Esses homens tinham a ferramenta adequada para a primeira fase. Eles eram pescadores. Então eles tinham ali o quê? Barco, rede e mar. Quer o que mais? Nada. Está tudo ali. E eles cuidando muito bem do que tinham. Os barcos estavam estacionados na areia, aguardando o tempo certo de entrarem no mar, e as redes sendo lavadas e preparadas para uma outra tentativa de uma grande pesca. E os homens animados lavando a rede, porque, apesar de não terem pego nada, era apenas um dia como outro qualquer. Só que algo diferente aconteceu. De repente, naquele dia como outro qualquer, surgiu o Nazareno, o Galileu, chamado Jesus, e ele, cercado de pessoas, e aqueles pescadores lavando a rede, olhando, falou: gente, que tumulto é aquele ali? Que tumulto é aquele? E as pessoas não entendiam por que aquele tumulto. Aí Pedro, que era um homem simples, mas um homem muito ligado, passou a observar o que acontecia. Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro. Reparem que essa foi a primeira fase, uma fase onde os instrumentos estão todos adequados ao que se fazia. Aqui nós temos comerciantes, aqui nós temos empresários, aqui nós temos odontólogos, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos pessoas das mais variadas profissões. E eles eram pescadores. Que instrumento você usa? Cuide bem do seu instrumento de trabalho. Cuide bem, de repente, é o necessário para a primeira fase. Só que, o importante, reparem só, perde-se muito tempo quando se usa uma ferramenta errada para se fazer a coisa certa. Ou quando se usa a ferramenta certa para se fazer a coisa errada também, perde-se muito tempo. Mas aprenda, a tua visão sobre a vida determinará a ferramenta que Deus vai te dar. A tua visão sobre a vida determinará a ferramenta que Deus vai te dar. Às vezes você mora na periferia, você mora num bairro. Você pode morar no bairro, você só não pode pensar como a maioria que está lá pensa. Só isso. Você precisa pensar maior. Você precisa entender que Deus quer pessoas com visão mais ampla das coisas. Nós precisamos ter essa percepção de que a nossa vida tem que ir numa cadência de melhora, porque é assim que Deus quer na nossa vida. É assim que Deus age na nossa vida, para que a nossa vida seja diferenciada. Eu fui sair do país aos 30 anos de idade. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu fui para o United States of Paraguay. Aí lá no Paraguai, o primeiro país que eu saí. 30 anos de idade. Hoje, todos os meus filhos conhecem pelo menos 20 países. Houve uma crescente. Minha neta, com 3 anos de idade, conheceu Israel. Né, Miriam? 3 anos de idade. E outros países. Eu só saí aos 30 anos de idade. Então, a visão vai ampliando. A possibilidade da nossa vida, ela vai ampliando. Pedro tem a sua primeira chance de sair da primeira fase. Quais são as 3 fases de Pedro e a nossa? Primeiro, pescador, que no seu caso pode ser uma outra atividade profissional. Segundo, discípulo. Terceiro, apóstolo.
No caso de apóstolo, você pode colocar aí apóstolo, obreiro, você pode colocar músico, você pode colocar pastor, evangelista, mestre, não importa. Então, primeiramente, você está numa atividade de sobrevivência, de manutenção. Quando você está entrando para o discipulado, para a vida cristã. Então, qual é o primeiro passo de Pedro para sair de pescador para discípulo? Reparem só no versículo 3. Entrou num dos barcos. Reparem, Jesus vem andando, e de repente ali está um barco. Jesus vai e entra dentro do barco. Entrou dentro do barco. Peraí, mas o barco era dele? Não. Ele já tinha pedido emprestado o barco? Também não. Mas ele olhava para Pedro. E ele sabia que Pedro era o dono do barco. E ele viu o interesse de Pedro no que ele falava. Aí ele entra dentro do barco e pede para Pedro que pegue o barco e afaste um pouco da praia. E ele sentou-se no barco e ensinou o povo. Interessante, queridos, que Pedro, aqui não diz, mas Pedro não hesitou. Foi a primeira coisa que Pedro fez em direção a Jesus, para sair da condição de pescador para a condição de discípulo, foi a disponibilidade. Repita comigo, disponibilidade. Com mais convicção, disponibilidade. Novamente, disponibilidade. Eu pergunto a você, você é alguém disponível? Nós temos sido disponíveis na nossa vida cristã? A visão ampliou, a visão de Pedro ampliou, o conhecimento ampliou, as ferramentas são outras, elas começam com humildade que Pedro teve e disponibilidade. Que conhecimento Pedro tinha? Era um simples pescador, mas Jesus o viu e enxergou nele possibilidades tremendas. Ele já agia no macro negócio, já planejava sua saída de pesca, preparando seus instrumentos de trabalho, rede, barco, dos quais ele cuidava muito bem. Então reparem que Jesus pede a Pedro seu instrumento de trabalho, e Pedro cede o instrumento de trabalho. Amados, como nós poderíamos ser disponíveis para Deus? Disponibilidade em não faltar os cultos. Assiduidade faz parte de disponibilidade, porque é sinal que você prioriza Deus. Na minha casa, não é porque eu sou pastor, não, porque mesmo antes de ser pastor, sempre foi assim. Chega domingo, 1 hora antes de ir ao culto, amados, pode chegar o presidente da república. Se ele não quiser vir à igreja, vai ter que ficar me esperando lá. Já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. Visitas não indesejáveis, mas visitas que não partilham da nossa fé, visitas que de longe, que por respeito talvez a crença deles, a visão deles, ou até o cansaço mesmo, a gente permitiu que ficasse em casa, mas nós dissemos, nós temos reunião na igreja agora, nós vamos e voltamos. Nós nunca deixamos o nosso compromisso com Deus ser trocado pelo compromisso com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Disponibilidade. Nós precisamos estar disponíveis, queridos. Pedro aprendeu isso. Pedro usa o primeiro instrumento de transição da fase de pescador para a fase de discípulo. Disponibilidade. E ali Pedro ouve a palavra. E Pedro entende o princípio da obediência. E Pedro recebe esse convencimento do Espírito. Porque Jesus fala para Pedro, depois que termina tudo,
Aqui o texto fala, tendo acabado de falar para quem? Para a multidão. Repare que Jesus está olhando para Pedro, Jesus está olhando para o barco, Jesus está olhando para a rede, Jesus está olhando para a multidão, Jesus tem tudo sob controle. Quantos de nós não disponibilizamos o que temos para Deus, achando que vamos perder alguma coisa? Achamos que vamos ter algum tipo de prejuízo pelo fato de não disponibilizarmos bens, carro e o que quer que seja, o que Deus te tocar no coração, não sei. Quantos de nós somos assim? Não disponibilizamos porque temos medo de perder o que temos. Mas Jesus estava ligado na preocupação de Pedro. Jesus não havia conversado com Pedro absolutamente nada a respeito do problema de Pedro. O problema de Pedro é o teu problema, meu irmão. O problema de Pedro é o nosso problema. Certo dia Jesus passou e encontrou Pedro, certo dia Jesus passou e encontrou o Júnior, certo dia Jesus passou e encontrou qualquer um de vocês, o Nelson, certo dia Jesus passou e encontrou a Betânia, certo dia Jesus passou, e esse certo dia é hoje. Por quê? Porque a nossa necessidade é a mesma de Pedro. Quantos de nós gostaríamos de ter uma colheita como essa? Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E lancem as redes para a pesca. Diz o texto que Simão respondeu assim, mestre, deixa eu te explicar. Nós somos pescadores há muitos anos. Nós temos experiência de pesca. Peixe de couro não se pesca nesse horário. A água tem que estar quente em cima e fria embaixo. À medida que o sol vai embora, o calor da água vai subindo, e aí fica mais em cima. Aí os peixes de couro sobem mais. Mas durante o dia, mestre, durante o dia não se pesca os peixes de couro. Durante o dia a gente não pega nada. Ele podia ter dado uma aula de pesca para Jesus, como profissional que era. Mas ele fala algo diferente. Ele fala, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Agora tem o mas. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, portanto, conquanto. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes debaixo da tua palavra. Queridos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um Pedro saindo da condição de pescador e entrando na condição de discípulo. Um Pedro que, como pescador, nunca lançaria as redes e teria que lavá-la novamente, sujando as redes sem pegar nada. Nunca, pela sua experiência de pescador, ele nunca faria isso. Mas agora está agindo já o Pedro discípulo, o Pedro que fala sobre a tua palavra, eu lanço a rede. O que nós precisamos, amados, para sermos confirmados como discípulos, é de uma palavra. Nós necessitamos de uma palavra na nossa vida. Quantos de nós estamos aí patinando na vida porque não tivemos uma palavra de direcionamento, uma palavra de conclusão, uma palavra de solução, uma palavra de afirmação, uma palavra que trouxesse convicção ao nosso coração de alguma coisa que deveria ser feita. Agora, por que Pedro creu nessa palavra? Porque Pedro transicionou do estado de pescador para discípulo. O grande problema somos nós que não transicionamos. Primeiro, que somos indisponíveis. A indisponibilidade para Deus é que nos mantém fora do estado de sermos discípulos. Porque discípulo é disponível.
Aí você vai me dizer, pastor, a gente não tem tempo, não. Pedro tinha tempo. Pedro era um pescador. Pedro não tinha WhatsApp para responder. Pedro não tinha e-mail para responder. Pedro não tinha tanto compromisso como a gente tem. Pedro não tinha Netflix. Pedro não tinha tanta coisa que a gente tem. Mas tudo isso que eu falei para vocês tem roubado a nossa disponibilidade. Tem roubado o nosso tempo com Deus. Tem roubado o nosso interesse pela palavra. Quantos de nós passam a semana inteira sem pegar a palavra de Deus? Sem ler a Bíblia? Sem buscar alimento? Como você quer fé? Se a fé vem pelo alimento, que é a palavra. Não tem fé que sobreviva. Não tem fé que sobreviva. Olhem para mim aqui, continue olhando, não se percam não. Preste atenção. Você já passou por uma crise de saúde? Você passou por uma cirurgia ou algum fato que você fala assim, poxa, dessa eu não escapo. Aqui só Deus para me tirar disso aqui. Eu já passei por um AVC. E eu confiava demais num amigo meu médico que me levou. Até que eu ouvi ele chorando. Eu ouvi ele chorando e falei assim, ele não sabe o que fazer não. E o outro médico falou para ele assim, é irreversível o quadro do seu amigo. Seu amigo vai ficar cego, mudo e aleijado. Vai precisar fazer fisioterapia para falar uma ou outra palavra. A cegueira vai ser difícil. Mas e aí? Cadê a fé? Cadê a fé? Se você não tiver alimentado a sua fé, num momento como esse, você desespera. Num momento como esse, você perde totalmente o chão. É importante que nós saibamos que ser discípulo é se alimentar da palavra de Deus. Ser discípulo é ter o tempo disponível para Deus. Ser discípulo é obediência à palavra de Deus. Porque o discipulado acontece em âmbito espiritual, mas ele se manifesta em âmbito natural. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele fala para cada um de nós que esse lugar vazio do nosso lado é culpa nossa. Disponibilidade é você intentar o bem ao seu próximo. Disponibilidade é você projetar Jesus na sua própria vida e fazer com que as pessoas assistam esse filme. Ser discípulo de Cristo é você ter cheiro de Cristo, é você ter jeito de Cristo. Nós temos perdido o jeito de cristãos. Você não consegue mais distinguir numa festa quem é cristão de quem não é cristão. Está todo mundo bebendo, está todo mundo rindo, está todo mundo contando piada, está todo mundo muita vontade. Aí você fala, quem é o cristão aqui dentro? Cadê o cristão? Cadê o cristão em situações de briga no trânsito? Cadê o cristão? Cadê o cristão em problemas com os vizinhos? Cadê o cristão? Cadê o cristão? Então, ser discípulo de Cristo, primeiro, é você ter disponibilidade em tudo. Em tudo, ter disponibilidade. Segundo aspecto, é você conhecer a palavra. A gente precisa assimilar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus tem que fazer parte do nosso vocabulário.
A palavra de Deus tem que ganhar nosso coração. Nós não disponibilizamos nossos instrumentos de trabalho, nosso tempo, nossa atenção, nossos recursos. Continuamos jogando nossas redes, nos esgotando e teimando em jogar as redes na fase que nunca muitos de nós sairemos dela. A fase da escassez. Nós não podemos reter nada que Deus queira usar. Pedro cedeu o barco. O que você tem cedido para Jesus? O que você tem dado para Jesus? O que faz parte da sua entrega para Jesus? Porque muitas vezes, amados, nós somos muito convenientes. Muito convenientes. Às vezes, temos a ferramenta certa, mas não temos a palavra que faz a ferramenta funcionar. Tem a palavra, tem a ferramenta certa, mas não tem uma palavra que faz a ferramenta funcionar. Aí diz o verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, quase começaram a afundar. Quando Pedro viu isso, eu imagino que Pedro pensou assim: rapaz, esse cara tem que ser meu sócio. Esse tal de Jesus aí, ó, tem que ser meu sócio esse cara. Como é que ele viu os peixes lá dentro? Amanhã, se ele vê um peixe lá na frente, eu jogo a rede, pesco outro tanto desse. Eu vou ficar rico se esse cara for meu sócio. Amados, isso é o que muitos de nós pensamos. Isso é o que muitos de nós pensamos. Ah, não, Jesus tem que ser meu sócio lá na madeireira. Oh, mas tem que ser meu sócio lá. Jesus tem que ser meu sócio lá no consultório odontológico. Ismael, tem que ser meu sócio. Na confecção, Nelson, Jesus tem que ser meu sócio. Por quê? Porque esse Jesus sabe tudo a respeito do que eu faço. Ele tem que ser meu sócio. Imaginem vocês que muitos de nós pensamos assim. Nós pensamos em que Jesus tem que estar conosco no que a gente vai fazer. Porque seria uma maravilha ter uma pesca dessa por dia. Seria maravilhoso isso. Só que tem uma coisa, queridos. Quem sabe Jesus não gostaria de se mudar para cá e ser meu sócio, você pensa, na pesca. Nesse negócio que eu faço. Mas será que estaríamos dispostos a sermos sócios dele no negócio de ganhar vidas? Porque é esse negócio que interessa para Jesus. O outro, ele faz assim. Se você for sócio de Jesus no negócio de ganhar vidas, no negócio de servir Jesus com os recursos nossos, enquanto o evangelho dele é pregado, esse é o negócio de Jesus. Ah, mas o meu, peraí, fica tranquilo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu negócio vai prosperar se você ajudar Jesus no negócio dele. O negócio dele é ganhar vidas. O negócio dele é que você esteja disponível, que você esteja preparado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, disponibilidade e conhecimento da palavra, experimento com a palavra de Deus. Se você fizer isso, tornar seu tempo disponível, se você procurar obedecer a Cristo Jesus em tudo aquilo que Ele determina para a tua vida, Ele será sócio do seu negócio também. Porque isso é ser sócio do negócio dele. Estar disponível para Ele é ser sócio do negócio dele. Amados, quem me conhece
sabe que nesses 22 anos de Shalom, a minha atividade profissional sempre foi intensa. Sempre foi intensa. Nós nunca paramos de trabalhar, mas nunca deixamos a igreja em falta de nada. Nunca deixamos a igreja em segundo plano. Minha esposa é testemunha. Eu, às vezes, saía daqui de manhãzinha, de madrugadinha, e ia para São Paulo. Resolver problemas e reuniões, voltava para o culto à noite. Você sabe o que é sair daqui de manhãzinha e ir para São Paulo e voltar no mesmo dia e ainda participar do culto à noite? Deus sempre nos abençoou naquilo que a gente fazia. E essa pesca que Pedro teve, eu tive o privilégio de tê-la algumas vezes na minha vida. É maravilhoso, é muito gostoso, porém, eu era sócio de Deus no negócio dele. E ele abençoava o meu. Ele me abençoava, mas eu era sócio do negócio dele, que era o reino de Deus. Sempre. Ganhar vidas para Jesus. Disponibilidade é o primeiro pré-requisito. E o segundo, obediência. Disponibilidade e obediência. Não peça para Jesus ser sócio do seu negócio, se você não estiver disponível a ser sócio do negócio dele. Quem está entendendo, diga amém. Não vi convicção, não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É importante que a gente entenda isso. Às vezes a gente é muito egoísta, a gente quer que Jesus nos abençoe, que Jesus derrame sobre nós a bênção dele, e a gente se reúne buscando a bênção de Deus, quando na realidade nós devemos nos reunir para buscar o Deus da bênção. Deus é melhor que a própria bênção dele. Você levar Jesus para você é muito melhor que você levar a bênção dele para você. Tem muita gente que está se contentando apenas com a bênção. Tem muita gente que vem buscar uma bênção, vem buscar a bênção e leva 1% do que Jesus tem. Não, Jesus não tem interesse. Eu lembro de uma história de uma pessoa que saiu de casa, deixou o carro lá zerinho na garagem e foi fazer uma viagem. Quando voltou, o ladrão tinha roubado o carro dele, bateu no primeiro poste, o ladrão, e amassou o carro todinho. Aí a pessoa foi para o pastor contar: pastor, peraí, eu sou dizimista, eu sou fiel. O ladrão entrou lá, roubou meu carro, bateu o carro no poste. E o pastor perguntou: o ladrão machucou? Não, machucou não, tá vendo? O bandido tem a sorte doida, nem machucar machucou. Está preso lá, não machucou nada. Oh, então graças a Deus, né? Graças a Deus. Ué, pastor, você está torcendo pelo meu carro ou pelo ladrão? O pastor falou: sabe qual é a questão, meu irmão? É que Jesus não morreu pelo seu carro. Jesus morreu pelo ladrão. O grande problema é que às vezes a gente é crente e pede a Deus para nos abençoar, nos proteger, mesmo que seja em detrimento do malefício do próximo. Pede para Jesus: Senhor, não permita que nenhum bandido desse me assalte, que a polícia pega ele, quebra a cara dele, arrebenta ele para poder ele não me atacar. Peraí, você está pedindo o quê? O que na realidade você está pedindo? Qual é a tua motivação, meu irmão? Porque tem muito crente que fala: eu vou ser crente porque aí meus negócios vão prosperar, porque eu sou filho de Deus e Deus abençoa os seus filhos. Amados, na Bíblia não tem um versículo sequer dizendo isso. Não tem nem um versículo dizendo, por exemplo, que Deus vai te livrar das tribulações. Não, já ensinei isso para vocês. Os versículos dizem que Deus vai te livrar nas tribulações, não é das tribulações. Nós temos que entender que ser sócio de Cristo no negócio dele é você se privar de pensar somente no que é bom para você. O que Pedro fez foi isso. Porque qual foi o próximo passo? Qual foi a próxima fase? Versículo 10, preste bem atenção.
como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Peraí, não tem medo de quê? Estou com 2 barcos cheios de peixe. Tem medo de quê? Tem medo do que eu vou dizer. Não tenha medo, Pedro, do que eu vou dizer para você. Eu vou te chocar aqui agora. Porque a minha proposta, Pedro, é que você mude de ferramentas. É que você mude de estratégias. Eu não te quero mais como pescador. Eu não te quero tão somente como uma pessoa que me sirva como pescador. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Repara o que Pedro fez. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, conforme começou o texto. Arrastou o barco. Está ali o barco na praia. Deixaram a rede, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, amados, é essa a estratégia que Jesus quer de nós. Eles agora deveriam mudar as estratégias e as ferramentas, apesar de não terem nenhuma experiência. Nós temos a tendência de nos apegarmos ao que nós construímos. Nós temos medo. Nós temos medo de uma mudança, de uma proposta como essa. Nós temos medo. Nós temos medo. Eu lembro quando Walter e Nilda vieram para Anápolis. Me permitam usar vocês dois como exemplo. Eu lembro que eles estavam colocando a loja lá no shopping, Brasil Park Shopping. Queriam colocar. Eu administrava a área comercial do shopping, eu era diretor comercial do shopping. A gente foi conversar. E eu falei: eu preciso da Datel aqui. Você consegue a Datel? Ela falou: claro, eu sou supervisor da Datel. Então eu quero a Datel aqui. Tudo que for possível para a gente fazer parceria, a gente vai fazer. Aí fizemos amizade, eles falaram que moravam em Brasília, estavam mudando para Anápolis. Eu falei: olha, tem um lugar que eu frequento que é muito bom. É uma comunidade, não falei nada, nenhuma hora nenhuma, falei igreja, falei Deus, falei nada não. A gente se reúne, um grupo chamado Shalom. Eu queria que vocês fossem lá para vocês conhecerem. Isso tem quantos anos? 11 anos. 12 anos. Isso tem 12 anos. Eles não saíram mais. Vieram para a primeira reunião, ficaram para a segunda, para a terceira. Aqui eles conheceram Jesus. Aqui eles viraram discípulos de Cristo. E aqui eles estão a caminho do apostolado, que é assim, o envolvimento no ministério, como todos nós devemos. Interessante, queridos, que é a história deles e é a história de muitos outros de vocês. É a história de muitos outros de vocês. Eu poderia sair apontando e dizendo: essa é a tua história, essa é a tua história, essa é a tua história, porque é a história de muitos de vocês. É a mesma história de Pedro. E agora, o que Jesus propõe é uma outra ferramenta. É uma ferramenta adequada à nova fase de Pedro, a fase do discipulado. Nessa fase do discipulado, ele não tem que jogar rede mais. Ele não tem que tratar o barco mais, ele não tem que ir para o mar mais. Ele só precisa de duas coisas agora: a disponibilidade, a obediência e a palavra. A palavra de Deus. Então Pedro agora está envolvido nessa nova fase com princípios. Ele muda valores, ele muda princípios, ele mudou até amigos. Muitas vezes nós temos que deixar amigos para trás. Eu sei disso porque eu deixei amigos para trás. Amigos
que não professavam a mesma fé que eu professava, amigos que não concordavam com tudo aquilo que eu passei a querer para a minha vida, amigos que discordavam do fato de eu ser um cristão, amigos que zoavam de mim do fato de eu querer tanto uma família, de eu querer tanto um bom casamento, amigos que não compreendiam os valores que Deus estava colocando no meu coração e na minha vida. Eu tive que deixar para trás. Mas não abandoná-los, simplesmente não ser mais influenciado pelos valores deles. Eu estava adquirindo novos valores, novas ferramentas para um novo tempo na minha vida. Isso aconteceu com todos vocês, tenho certeza absoluta que aconteceu. Por quê? Porque Deus nos dá estratégias e ferramentas novas para novos tempos. Nós precisamos utilizar essas ferramentas da nossa vida. Nós necessitamos disso. O instrumento de quem passa para a fase de discípulo é a palavra. O trainir a discípulo, ele tem que se esmerar, estudar a palavra, 2 Timóteo 3,15. Eu citei para vocês. Aí, queridos, 3 anos se passaram. 3 anos se passaram. Pouco tempo, né? 3 anos se passaram. Isso aí é algo para todos nós pensarmos. Que Pedro saiu de discípulo para um apóstolo em 3 anos. Em 3 anos. Em 3 anos, Pedro estava totalmente comprometido. Sabe o que aconteceu? Quando ele teve que assumir o papel de apóstolo, quando Pedro virou apóstolo? Quando Jesus deixou de discipulá-lo. Quando Jesus encerrou a carreira do discipulado. Quando foi? Quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi assunto aos céus. E ele teve que assumir o evangelho para o mundo. Pedro teve que ser um dos pais da igreja. Ali ele virou apóstolo. E lá em Atos capítulo 2, o que vocês vão ver? Aquele homem que mal sabia falar. Aquele homem que nunca falou para mais de 1 ou 2 pessoas. Aquele homem que não conhecia nada da Bíblia, da palavra de Deus. Aquele homem chucro, simples, pescador. Pela primeira vez, munido da ferramenta certa, a unção do Espírito Santo de Deus, para o tempo do apóstolo. Cheio do Espírito Santo de Deus, aquele homem prega, e numa única pregação, se convertem mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. Numa única pregação. Numa pregação onde ele estava instrumentalizado. Ele tinha o instrumento certo. Ele tinha a palavra e tinha o poder do Espírito. A autoridade do Espírito. Numa só tarrafada, ele pesca 3.000 almas. Jesus novamente estava certo. Jesus havia visto isso. Que Pedro tinha uma visão macro. Que Pedro pescava com rede. Um dia, ele lançaria a rede e pescaria milhares de pessoas. Esse é você. Esse sou eu. Precisamos ajeitar mais o nosso discipulado. Precisamos crescer mais. Sermos instrumentalizados por Deus. Vamos ficar de pé, queridos?